Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Desfrute do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 66, cujo título é Guardar da Hora da Aprovação. E como nós estamos ainda, graças ao Senhor, na Igreja de Filadélfia, essa é a sétima mensagem que nós estamos dando sobre a Igreja de Filadélfia. Ah, o- Essa mensagem de hoje, amados irmãos, está baseada em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E nós vamos escutar talvez um pouquinho mais do 10, uns pouquinho no 11 também. É uma mensagem mais curta, porque a mensagem seguinte, nós vamos gastar mais tempo falando a questão dos chamados vencedores ali, no versículo 12, e versículo 13. E, amados irmãos, essa mensagem é muito importante para dar muita clareza em alguns pontos que tem muita dúvida, que os cristãos têm bastante dúvidas em relação a essa questão do versículo 10. Então, é muito importante, amado irmão, que você entenda claramente esse versículo. O versículo é um versículo muito chave, tá? Antes de nós entrarmos no versículo 10, assim, na parte final, porque nós vamos falar a parte final do versículo, nós queremos aqui lembrar um pouquinho, rapidamente, da mensagem anterior, onde nós falamos no início do versículo 10, que era guardar, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, nós vimos a importância da perseverança. Amado irmão, amada irmã, eu gostaria aqui que nós não percamos de foco a importância dessa palavra que guardaste a palavra da minha perseverança. Ou como eu falo no original grego, guardaste a palavra da minha paciência. Irmão, irmã, não perca o foco disso, porque o motivo pelo qual o Senhor promete uma bênção aqui para o vencedor, aliás, para a igreja, né, em Filadélfia, que é o final do versículo, que é guardada a hora da aprovação, o motivo disso é porque o Senhor fala na frase anterior, na parte inicial do versículo. O motivo que o Senhor vai nos guardar, quer dizer, vai não nos guardar, né, não posso quero ter essa ousadia, quero ser guardado, mas vamos falar um pouquinho melhor. O motivo pelo qual vai guardar a igreja em Filadélfia da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, é porque tem um motivo. O motivo, estou falando isso no versículo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então entendam, por favor, entendam que uma coisa está relacionada à outra. Há um motivo do Senhor guardar a igreja de Filadélfia da hora da aprovação. Qual é o motivo? É porque essa mesma igreja ela guardou a palavra de perseverança, ou seja, ela perseverou. Daí, irmãos, é tanto que é importante nós entendermos, e mais do que só entendermos, praticarmos de todo o nosso ser a mensagem anterior, que nós falamos sobre guardar a palavra da minha perseverança. Nós precisamos perseverar, perseverar. Irmãos, no fim dos tempos, o qual nós estamos chegando no fim dos tempos, estamos vivendo nesse fim dos tempos, próximo da volta do Senhor, o que mais vai ser importante para nós é a questão da perseverança. Irmãos, vamos perseverar, vamos caminhar mais. Já estamos chegando, entre aspas, né? Vou falar assim de uma maneira mais poética, né? Nós estamos chegando aos portões celestiais. Nós estamos chegando já a encontrar o nosso amado. Vamos ficar encorajados. Ele mesmo falou no versículo 11, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Venho sem demora. O Senhor não está demorando, Ele não está enrolando, o Senhor não está atrasado, e o Senhor também não vai vir, de certa forma, aos olhos dele adiantado, né? Apesar de lá em Pedro falar que nós podemos esperar e apressar a volta do Senhor, mas esse apressar é aos nossos olhos, nunca aos olhos do Senhor. O Senhor sabe exatamente a hora, quer dizer, não ele, né? O Pai sabe exatamente a hora, o dia, a hora, o ano certinho em que o Senhor vai voltar. O Pai sabe. Então, já está estabelecido. Mas a nossa experiência, nós podemos apressar isso. O Senhor
está já próximo das portas da sua volta. Então vamos ficar encorajados, vamos avançar, vamos lutar, vamos perseverar, vamos renovar nossas forças, como nós voltamos na mensagem passada, porque o Senhor está voltando, tá bom? Então vamos entender a parte final do versículo. Então, porque a igreja em Filadélfia guardou a palavra da perseverança do Senhor, o Senhor diz também, ele guardaria da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Bom, por que esse versículo é tão importante? Porque isso está dizendo para a igreja de Filadélfia que, uma vez que eles guardarem a palavra da perseverança, o Senhor vai guardá-los da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Primeiro, vamos entender que hora da aprovação é essa que você está falando. Está falando de quê? De forma, e sem dúvida nenhuma, né? Indubitavelmente, o Senhor está falando principalmente da grande tribulação. Você está falando da grande tribulação, e também está falando da, da tribulação que vai acontecer. Como assim, irmão Gustavo? Grande tribulação, tribulação? Na verdade, é, existe a grande tribulação. A grande tribulação, onde é que o senhor falou sobre isso? Deixa a sua Bíblia aberta aqui. Vamos rapidamente para Mateus 24, versículo 21. Fala assim, o senhor disse assim, Mateus 24, 21. Olha o versículo, vamos ler, na verdade, o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, o abominável da desolação, nós vamos explicar isso depois, apesar que isso já foi exaustivamente explicado nas mensagens de Daniel, aqueles que acompanharam as mensagens de Daniel, agora entendem esse termo. Abominável da desolação é a imagem do anticristo, tá? O abominável da desolação não é o anticristo, a pessoa dele, é a imagem dele. É uma imagem, tá? Quando vimos o abominável da desolação de que falou para Daniel no lugar santo, porque a imagem dele vai ser colocada dentro do lugar santo, ou seja, no templo que será reconstruído lá em Jerusalém. Então, o templo será reconstruído em Jerusalém, tem o ato exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Então, o anticristo vai colocar uma imagem dele, que a Bíblia chama de abominável da desolação, dentro do lugar santo, tá? E isso quem disse isso foi o profeta Daniel, o Senhor que está citando Daniel. Então, de que falou para Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Isso Daniel falou lá no capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Mas nós não vamos ler agora, não. Vamos continuar. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, tudo isso aqui só está falando, na verdade, da grande tribulação. Uma vez que o anticristo colocar sua imagem no lugar santo ali, você pode saber que começa ali o período da grande tribulação. E aí, o Senhor está descrevendo aqui o que deve ser feito aos judeus, tá? Ah, aqui, essa palavra é do Senhor para os judeus. Especificamente para os judeus aqui, tá? Porque a gente sabe que dos judeus tem vários motivos. Em outra oportunidade, mais para frente, nesse estudo de Apocalipse, se assim o Senhor permitir, irmos até o final, nós vamos explicar para os irmãos com detalhe por que se trata dos judeus. Mas eu posso adiantar um pouquinho. Olha o que o versículo 16 fala. Então, os que estiverem na Judéia. Judéia é onde estão os judeus, tá? É ali onde fica a capital da Judéia, é Jerusalém, tá? Fujam para os montes. Então, vamos continuar aqui. É, olha o 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, e nem no sábado. Por que sábado? Qual é o problema do sábado? Sábado, para nós cristãos, qual é o problema? Sábado, para nós, é um dia qualquer. Ou não é? Não é verdade? Para nós, o sábado não faz diferença nenhuma. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Se isso acontecesse, fosse em relação a nós cristãos, sábado não faria nenhuma diferença para nós. Então, qual é a importância do senhor citar
Orar para que sua folga não dê no inverno e no sábado. Ora, porque o inverno, você fugir no inverno é fácil? Para nós aqui brasileiros, não temos noção do que é inverno. Agora, vai perguntar para aqueles que moram em regiões onde é frio, onde tem neve, onde chega a -10, -14. Pergunta para eles como é que é sair na temperatura ambiente externa, fugindo no inverno. Isso é fácil, não é? Lá na região de Jerusalém, há invernos que nevam, tá? Ocasionalmente cai neve em Jerusalém. Então, imagina você fugir num frio intenso aí e outra coisa, só se neva abaixo de 0 grau, tá? É impossível nevar acima de 0 grau. Então, para que haja neve, tem que ter duas coisas. Todo mundo sabe, quem mora em neve sabe disso. Para que haja neve, tem que ter pelo menos temperatura de 0 grau para baixo e porque é onde há o ponto de congelamento, né? E para formar os grãos de neve, e tem que ter umidade, tem que ter água no ar. Aqui não está falando necessariamente de neve, mas está falando que no inverno, ou seja, lugar frio é complicado. Mesmo que não haja neve, se você, meu irmão, tentar fugir num ambiente externo muito tempo, menos com 6 graus, 5 graus positivos, já é difícil. Mas vamos continuar. E nem no sábado. Por que sábado? Porque sábado é quando os judeus, eles não fazem nada no sábado. Os judeus, não andam nem 1 quilômetro no sábado. O máximo que eles andam é uma distância de 1 quilômetro, na verdade, né? Eu falei assim, nem 1 quilômetro, eles andam no máximo distância de 1 quilômetro, distância de um sábado. 1 quilômetro. Eles não andam mais que isso no sábado, eles não podem, por causa da lei, né? Não andar muito. Então, se cair no sábado, eles vão ter muita dificuldade de tentar fugir, né? Mas o ponto que eu quero entrar não é isso. Vamos continuar, no versículo 21. Porque esse tempo, quando o anticristo colocar sua imagem no santo lugar, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Então, aí, por que eu estou lendo esse versículo? O que tem a ver com o que nós estamos falando em Apocalipse 3:10? Porque o Senhor disse para a igreja de Filadélfia que ele guardaria a igreja da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, que hora da aprovação é essa que eu estou falando? É esse versículo aqui. É a grande tribulação. Ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, a grande tribulação tem esse nome, né? Não é um nome bonito. Grande tribulação não é só um nome, é porque haverá uma grande tribulação terrível, tá? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amados irmãos, pensem um pouco, analisem, analisem a história da humanidade. Pensem tudo que essa humanidade nós vivemos nessa terra já passou. As pestes, as guerras terríveis. A Primeira Guerra Mundial morreu milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas. Imagine tudo que Hitler fez. Imagine o Holocausto dos judeus. Imaginem a crueldade das guerras do passado, e lá bem primitivas. Imagine a fome, as dificuldades, as injustiças, as tribulações. Imagine tudo que essa terra já passou. E o Senhor está dizendo aqui que durante a grande tribulação haverá uma tribulação, um sofrimento como nunca houve antes. E nunca haverá jamais. Amados irmãos, pensem, analisem as palavras do Senhor que não mente, que não se equivoca, que não erra. Analise as palavras do próprio Senhor que nunca cairão por terra. O Senhor não está falando palavras exageradas. Irmãos, a grande tribulação será algo inimaginável, algo terrível. Se tudo que essa humanidade já viveu foi coisas terríveis, Deus me livre só de pensar nelas, as grandes guerras do passado, né? O tempo mais recente para nós aqui, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, imagine as guerras anteriores. Agora, haverá uma tribulação como nunca houve igual a isso. Essa é a grande tribulação. Então, Apocalipse, o Senhor vai nos explicar a partir, nós vamos ver a partir dos capítulos depois do capítulo mais especificamente capítulo 6 em diante, vai mostrar todas as tribulações e sofrimentos que vai acontecer nessa grande tribulação. Só que o Senhor usou a palavra em Mateus, vocês estão me acompanhando, né? Espero que vocês estejam me acompanhando bem com calma, tá? O Senhor usou a palavra lá em Mateus 21, Mateus 24, grande tribulação, grande. Então, grande tribulação
é um tempo específico que vai acontecer antes da volta do Senhor, e esse tempo vai ser de 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio vai ter a grande tribulação. E nesse período de 3 anos e meio é o período que vai acontecer, tá? Ah, nos últimos 3 anos e meio. E Apocalipse vai descrever isso bem, de forma bem clara, tá? Nós vamos ver mais para frente. Isso vai ser descrito de forma muito específica. Mas antes da grande tribulação, vai haver um período de tribulação. Não é a grande tribulação, mas um preâmbulo, um prefácio, falando em termos de livro, né? Ou, melhor dizendo, haverá é, uma pequena amostra do que vai acontecer na grande tribulação. E isso a gente chama de hora da aprovação também. Então, quando o Senhor falou lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que vai levar a igreja da hora da aprovação, essa provação que eu estou falando inclui tudo isso. Inclui essa fase inicial, que é antes da grande tribulação, e a própria grande tribulação em si, tá? Pode parecer meio confuso, mas irmãos vão entender isso mais para frente. Quando nós chegarmos lá, mais para frente, a gente volta um pouquinho nesse versículo e detalha um pouco melhor. Mas o fato é que, de qualquer maneira, independente do que se vocês entenderam ou não, o fato importante é que o Senhor está prometendo para aqueles para a igreja de Filadélfia que guarda a palavra da perseverança, que o Senhor vai guardar a igreja desta hora da tribulação. Vai guardar, tá? Dessa grande tribulação, o Senhor vai guardar. Então, irmão, espero que irmãos tenham entendido esse versículo. Agora, vamos entender melhor essa parte. Como eu estou explicando para os irmãos o que significa a hora da aprovação, tá? Agora, vamos entender uma coisa aqui. Essa tribulação, essa provação, que fala aqui no Apocalipse 3:10, que o Senhor falou um pouquinho melhor, especificando sobre ela, lá em Mateus 24. Então, vamos ver, a grande tribulação. A grande tribulação vai acontecer, vai pegar que parte da terra? Essa é outra pergunta que nós precisamos entender. Vai pegar. Porque aqui, irmãos, entendam que o Senhor está nos dando muitas informações maravilhosas aqui, importantíssimas. Então vamos entender. Essa grande tribulação vai pegar qual parte da terra? Alguma parte específica da terra ou vai pegar a terra inteira? Claro, para a igreja de Filadélfia, que vai ser poupada disso aí, não faz diferença. Mas vamos tentar entender. Porque lembre-se que nem todos são a igreja de Filadélfia. Lembre-se que haverá, até a volta do Senhor, a igreja em Sardes, que vai estar aqui, a igreja de Filadélfia, que vai estar aqui, até a grande tribulação vai estar essas 4 igrejas, a igreja em Tiatira e a igreja em Laodiceia. Então, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 4 vão estar aqui até a hora de começar a grande tribulação. E quando começar a grande tribulação, dessas 4, só uma será arrebatada antes da grande tribulação, será liberta. É a igreja de Filadélfia, na, assim, na parte que tem a realidade da igreja em Filadélfia, né? E os vencedores das 7 igrejas, né? Os vencedores das outras igrejas que estiverem aqui, igreja de Sardes, Tiatira e Laodiceia, os vencedores e os vencedores da igreja em Filadélfia, que são a grande maioria da igreja, esses serão arrebatados. Vencedores e a grande maioria da igreja em Filadélfia, que é a maioria dos vencedores, tá? E o resto? O resto todo vai ficar. Vamos entendendo com calma. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para os irmãos. Eu estou talvez sendo mais rápido. Vamos primeiro por partes. Eu estava começando antes e agora eu dei uma fugidinha e vou voltar. Então vamos entender por partes. Primeiro, essa tribulação, a grande tribulação, vai pegar quem? Vai pegar parte da terra ou a terra inteira? Essa é a primeira pergunta que nós vamos nos fazer. Vai pegar a terra inteira. Por quê? Porque o versículo fala assim, ó, o versículo 10. Para experimentar, final do versículo, ó, a hora há de vir sobre o mundo inteiro. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, quando vier a grande tribulação,
essa provação, na verdade, e a grande tribulação aqui, e a tribulação também, mas vamos falar assim, vamos entender melhor. Quando ela vier, não vai pegar só uma região da terra, vai pegar o mundo inteiro, vai pegar todo mundo que habita sobre esta terra. Então, quem tiver nesta terra, não importa onde você estiver nessa terra, vai sofrer as consequências da grande tribulação. Entenderam isso? Por que que eu estou enfatizando isso? Porque há uma corrente entre vários irmãos aí, entre irmãos, que dizem, esses dias eu ouvi um irmão falando sobre isso, tá? E é um equívoco. De certa forma, é um equívoco. É uma corrente que diz que a grande tribulação não vai pegar o mundo inteiro. Vai pegar só a região banhada pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, a Europa ali, a Europa e o norte da África. Isso não é totalmente, isso não é verdade absoluta, não. Isso é parcialmente verdade. Vou explicar para os irmãos. O Senhor deixa bem claro que a grande tribulação vai pegar o mundo inteiro. Ninguém que estiver nessa terra vai escapar. Pode ser aqui nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, pode ser na Ásia, pode ser na África, pode ser ali na Oceania, onde está a Austrália, a Nova Zelândia, não interessa. Vai pegar o mundo inteiro. Agora, essa que é a verdade. Todo mundo será afetado. E nós vamos entender isso muito melhor quando nós estivermos avançando, à medida que vamos avançando em Apocalipse, nós vamos detalhar isso e vamos entender isso melhor, como é o mundo inteiro. Porém, aí vem o porém, também é verdade, e nós vamos ver esse Apocalipse, que haverá dentro do mundo inteiro regiões que serão mais afetadas do que outras. Regiões em que a perseguição será mais intensa do que outros lugares. Então, isso também é verdade? É verdade. Então, aonde será mais intenso? Realmente nas regiões ali banhadas pelo mar Mediterrâneo. Nesse ponto é verdade também. Então, quem vai sofrer mais é quando estiver ali no ápice do anticristo, onde vai estar reinando com maior força, que é na Europa e norte da África e a região do Oriente Médio. Aquela região banhada pelo mar do Mediterrâneo, que a Bíblia chama do Grande Mar, essas regiões serão afetadas diretamente, tá? Isso é importante entender. Mas o resto da terra também passará por provação. Só que não no nível tão forte, tão intenso, quanto as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. Europa, Oriente Médio e Norte da África. Essas regiões serão intensamente afetadas. Mas todo mundo será afetado, tá? Em proporções menores. Então, isso é bem importante tá claro na nossa cabeça, tá, irmãos? Isso é importante estar claro na nossa cabeça. Porque o Senhor está dizendo isso. Quem está falando isso? É o Senhor. Está dizendo isso, ó. Há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, não há uma região que vai escapar, tá? Esse é o primeiro entendimento que nós temos aqui. O segundo entendimento que nós precisamos entender aqui é o seguinte: é que o Senhor está dizendo para a igreja, vai acompanhando comigo no versículo. Nós estamos mastigando esse versículo pontinho por pontinho. Daqui a pouco nós vamos ler um outro versículo lá em Lucas que vai juntar com esse e vai nos deixar muito claro sobre isso. Outro ponto que fala aqui é que o Senhor vai guardar a igreja de Filadélfia da hora da provação. Presta bem atenção, amado irmão e amada irmã. Isso é fundamental para entender o versículo. Aqui, o Senhor não está dizendo, estou falando o que o Senhor não está dizendo. O Senhor não está dizendo que vai guardar a igreja de Filadélfia da provação. Ué, irmão Gustavo, peraí. Não? Não. O Senhor está dizendo que vai guardar a igreja de Filadélfia, presta atenção agora, da hora da provação. Eu enfatizo alto assim essas palavrinhas porque são chaves. O Senhor não está falando que vai guardar a igreja da provação, mas da hora. Isso é fundamental. Essa palavra não, o Senhor não colocou essa palavra sem importância. Isso é absolutamente fundamental.
vai guardar da hora da aprovação. Por que isso é tão importante? Vou explicar para vocês. Se o Senhor tivesse dito que guardaria a igreja somente da provação, isso quer dizer o seguinte, que é possível, tá? Subentende-se a falar assim, que é possível que a igreja passe pela grande tribulação, mas não sofra os danos dela, tá? Ou seja, ela está passando pela aprovação, mas você está poupando ela da aprovação. Isso seria subentendido se o senhor tivesse dito, usado a palavra, usado a expressão guardar da aprovação. Por exemplo, vou explicar de outra maneira. Vamos supor que vai ter um bombardeio aqui em Araguaína, onde eu estou. Vai vir outra nação aqui inimiga e vai bombardear. Aí, de repente, alguém tem uma informação privilegiada, né? Ou vamos falar o próprio Senhor. Aí o Senhor tem uma informação privilegiada. Quer dizer, o Senhor tem, o Senhor sabe que a hora certinha que vai ser bombardeada Araguaína. Aí, eu estou inventando aqui, irmãos, entender. Aí o Senhor pega e fala assim: eu vou guardar você, Gustavo, do bombardeio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor vai me tirar aqui de Araguaína? Não. O bombardeio vai acontecer aqui, mas ele não vai me afetar. Enquanto estiver bombardeando agora, pá, 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 quero bomba aqui, o senhor também guardando desse bombardeio, mas eu continuo aqui. Ele está acontecendo, mas não está me afetando. Mas eu não saí daqui. Isso significa falar guardar do bombardeio, tá? Agora, se o senhor disser para mim assim, Gustavo, eu vou te guardar não só do bombardeio, eu vou te guardar da hora do bombardeio. Isso quer dizer que quando começar o bombardeio, essa hora que começar, eu não estou nem aqui mais. Até a hora quando começar, eu já não estou aqui. Eu já fui liberto dessa hora, até dessa hora. O senhor não só vai me guardar do bombardeio, mas vai me guardar da hora que ele vai acontecer. Vocês não estão entendendo? Isso é muito óbvio. Ou seja, quando o senhor coloca a palavra hora, eu estou falando, estou dando esse exemplo inventado do bombardeio. Quando o senhor coloca a palavra hora do bombardeio, está dizendo assim: olha, vai acontecer o bombardeio a tal hora, mas você não vai nem estar aqui mais. Até nessa hora você não vai pegar. Aí isso quer dizer implicitamente, claramente, que não só eu estou sendo liberto do bombardeio, mas estou sendo liberto até de estar aqui em Araguaína. Que a hora que acontecer, eu não estou aqui mais. Já escapei, já fugi, já estou longe daqui. Entendeu? Quando fala assim, Gustavo, olha, tal hora vai acontecer um bombardeio aí, tô te guardando, foge. Aí eu fujo da hora, fujo de Araguaína, o bombardeio cai aqui em Araguaína, não me afeta. Mas eu não estou aqui. Entenderam a questão? Por que que eu estou enfatizando tudo isso? Porque esse versículo deu muita margem para discussões entre os cristãos. Porque você sabe, irmãos, eu vou explicar aqui. Existe um grupo de cristãos que entendem, não é a nossa maneira de entender a palavra de Deus, tá? Nós respeitamos o entendimento dos nossos irmãos, mas não é isso que nós vemos em Apocalipse, nem na Bíblia, tá? Então, é um grupo de cristãos que acham que toda a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Esse grupo de cristãos que tem esse entendimento, o qual não é assim que nós vemos na palavra de Deus, mas respeitamos eles, esse grupo de cristãos, eles são chamados de pré-tribulacionistas. Por que pré? Porque eles. Pré quer dizer antes. Então, antes da tribulação, tribulação vem de tribulação. Antes da tribulação, a igreja inteira é arrebatada. Por que que nós não concordamos, respeitamos? Isso não é motivo nenhum para nós não nos amar, vivemos juntos, não tem problema nenhum que pense diferente. Mas por que que nós não vemos isso? Porque o versículo é claro. Está falando que só vai guardar a igreja em Filadélfia da hora da aprovação. Mas aqui não é todas as igrejas, não. Só a igreja de Filadélfia. Então, esses irmãos pré-tribulacionistas, eles creem que a igreja inteira, todos os filhos de Deus serão arrebatados antes. Não é verdade. O senhor está falando que a igreja em Filadélfia vai ser guardada, porque ela guardou a palavra da perseverança. Mas as outras igrejas que vão estar aqui, por exemplo, a igreja em Sardes vai estar aqui, Tiatira vai estar aqui, e Laodiceia vai estar aqui.
E essas igrejas serão guardadas? Não serão guardadas. Vão ficar na grande tribulação. Esse entendimento é mais claro quando nós chegamos lá em Lucas. Daqui a pouco eu vou ler para os irmãos. Então, isso deixa bem claro que não é verdade que os pré-tribulacionistas falam que toda a igreja é arrebatada antes da tribulação. Não é. Parte da igreja. A igreja de Filadélfia que é arrebatada. Acho que eles entendem errado o que quer dizer igreja de Filadélfia. Eles não veem a revelação que é a igreja de Filadélfia. E eles entendem que a igreja de Filadélfia é toda a igreja, todos os irmãos. Não é não. Toda a igreja de Deus nessa terra é a igreja de Filadélfia? Não é. A igreja de Filadélfia são só aqueles irmãos que guardam a palavra do Senhor e não negam o nome do Senhor, que guardam a palavra da perseverança. Esses sim serão preservados. Primeiro entendimento, claro, que nós entendemos isso. Há um outro grupo de irmãos que creem que toda a igreja vai passar pela grande tribulação inteira, não importa. Todo mundo, todos os filhos de Deus vão, que estiverem aqui vivos na volta do Senhor, começar a grande tribulação, vão passar pela grande tribulação. Até o final da grande tribulação. Aí no final da grande tribulação, o Senhor arrebata todos eles. Tá? Esses irmãos são chamados pós-tribulacionistas. Pós quer dizer depois, tribulacionista e tribulação. São aqueles que creem que a igreja inteira passa pela tribulação, no final são arrebatados. Os pós-tribulacionistas, respeitamos eles também, mas não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Nós não concordamos com essa visão. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. O Senhor está falando aqui claramente, por quê? De novo esse versículo. O Senhor está falando claramente aqui que o Senhor vai arrebatar a igreja de Filadélfia e os vencedores também, das outras igrejas, vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Então, o versículo é muito claro que o Senhor não vai deixar eles passarem, tá? Quando fala guardar da hora da aprovação, é bem claro que o Senhor usou a palavra a hora. Se o Senhor não tivesse falado usar a palavra a hora, tivesse falado guardar da aprovação, aí sim, os pós-tribulacionistas poderiam ter esse entendimento que a igreja inteira passa pela tribulação, mas não é afetado por ela, e lá no final o Senhor arrebata a igreja inteira. Aí eles poderiam então ter uma certa lógica nesse versículo. Mas o Senhor não falou a palavra provação, você falou da hora. A hora é específico, é que antes de começar, eles são arrebatados, tá? Por isso, os pós-tribulacionistas não têm base para isso, tá? Respeitamos, mas não tem a base para isso, tá bom? E existe também um grupo de irmãos chamados mesotribulacionistas. Meso quer dizer no meio, tá? No meio entre, tá? Meso quer dizer entre, no meio, entre, ou seja, que esses creem que a igreja vai ser arrebatada não no final da grande tribulação, mas no meio da grande tribulação. Então, no meio da grande tribulação, a igreja, então, toda a igreja de Deus entra, o que que os mesos creem? Toda a igreja de tribulação, toda a igreja entra na grande tribulação, mas ela não chega até o final da grande tribulação. Os que creem que chega até o final da tribulação e lá se arrebatar são os pós-tribulacionistas. A igreja, os mesos tribulacionistas creem que a igreja ela entra na grande tribulação e no meio da grande tribulação são arrebatados, tá? Também não é verdade absoluta isso, tá? Por que não é verdade absoluta? Porque nós estamos vendo aqui no versículo que está falando que a igreja de Filadélfia será arrebatada antes da grande tribulação. Antes da hora, não chega nem a entrar. Então, os mestres tribulacionistas também não têm a base bíblica para isso. Respeitamos, mas não tem a base bíblica para isso. A confusão toda, irmãos, é é, porque que há tanta confusão? O que é esses três grupos de pensamento? Os prés, os mesos e os pós-tribulacionistas. É porque há versículos na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente Apocalipse, há versículos mostrando que há arrebatamentos antes da tribulação, que é esse aqui, por exemplo, está mostrando claramente para nós. Há versículos que mostram que há arrebatamento durante a tribulação, no meio da tribulação, há arrebatamento durante a tribulação? Há sim. E há versículos que mostram que haverá um arrebatamento final no final da grande tribulação. Então, como há versículos que mostram as três tipos de situações, criou essas três linhas de pensamentos. Então, há os versículos que mostram que há arrebatamento antes da tribulação, que é esse aqui, inspirou os pré-tribulacionistas. Os versículos que mostram na Bíblia que há arrebatamento no meio da tribulação, inspirou os meso-tribulacionistas. E os versículos que mostram que haverá um grande arrebatamento no final da grande tribulação, inspirou os pós-tribulacionistas. Mas, na verdade, e vai haver exatamente isso que estamos falando, vai haver arrebatamento nessas três situações.
Então é por isso que há a confusão entre eles, tá? É porque como há essas três tipos de arrebatamento, haverá mais três tipos de arrebatamento, na verdade. Mais pra frente vamos falar sobre isso com mais calma. Isso levou a essa confusão toda, porque uns acham que o pensamento de um anula o outro, tá? Então, arrebatamento antes da grande tribulação, há. Arrebatamento no meio, há. Arrebatamento no final, há. Então, e nenhum dos três estão errados. Só que nenhum dos três anulam o outro, porque haverá vários arrebatamentos mesmo. É isso que é a pura palavra de Deus. Arrebatamento antes, durante e depois, tá? Mas vamos entender, então, vamos entender até esse ponto? Então vamos voltar para o versículo 10 aqui. Mas esse arrebatamento que está falando aqui no versículo 10, vai guardar, é o arrebatamento da igreja em Filadélfia, que é aqueles que guardam a palavra da perseverança do Senhor, e também, claro, os vencedores de cada igreja. Esses são arrebatados, só esses são arrebatados antes da hora da grande tribulação, tá? Agora, por que que a gente fala por que a gente fala de arrebatamento aqui? Por que eu estou dizendo a palavra arrebatamento? Aqui não usou a palavra arrebatamento especificamente. Você não vê a palavra arrebatamento no versículo 10. Mas está implícito. Por que que está implícito? Porque olha só, o senhor fala assim, ó, também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, amado irmão e amada irmã, é, por que que tá implícito o arrebatamento? Porque vai acontecer sobre a terra. Ora, se o senhor vai guardar a igreja de Filadélfia da hora da aprovação, que vai acontecer para saber sobre a terra, isso quer dizer que, se o senhor vai guardar, eu vou repetir, se o senhor vai guardar, vou repetir aqui para os irmãos. Por que que está implícito o arrebatamento do versículo 10? Porque só fala que vai guardar a igreja de Filadélfia da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro os que habitam sobre a terra. Então, quem tiver o mundo inteiro e quem tiver sobre essa terra vai ser afetado. E se eu está falando que vai guardar a igreja de Filadélfia da hora da aprovação, quer dizer que eles não podem estar nessa terra mais. Porque se ela estiver nessa terra, ela é afetada. E só falando que ela não vai passar nem pela hora da aprovação. Então isso quer dizer que está um arrebatamento. Ou seja, você vai tirar eles dessa terra. Tá? O que estiver na terra é afetado. Entenderam o princípio do arrebatamento aqui? Tá? Agora vamos lá para Lucas 21, 36. Fica bem mais claro com Lucas 21, 36. Vamos lá. Lucas 21, 36. Abra esse versículo que é muito importante. Na verdade, irmãos, só há dois versículos claros em toda a palavra de Deus que mostra claramente, né, que mostra o arrebatamento antes da grande tribulação. Claríssimos. Lucas 21, 36 e Apocalipse 3, 10. Então vamos ler. Mas antes de ler o 36, vamos entender o contexto, para não sairmos fora do contexto. Aqui em Lucas, o Senhor estava falando com quem? Quando falou essas palavras. Com quem? Tá? Com todas as pessoas? Ou você estava falando é, com alguém específico? Então, vocês vão entender que o contexto aqui o Senhor está falando com os seus discípulos, tá? Por que com os seus discípulos? Porque essa passagem aqui de Lucas é a mesma passagem de Mateus 24, com algumas certas diferenças, né? Mas a mesma passagem de Mateus 24. Em Mateus 24, eu estava falando com os discípulos, tá? Então, vamos tentar entender aqui. Aí, quando o Senhor começa a falar com os discípulos, o Senhor pega e fala assim, ó, no versículo 34, ó. Olha só. Acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Isso é óbvio, só falando com os cristãos, com os discípulos, né? Se você ler Mateus 24, vai entender isso claramente, mas
Mesmo assim, só de ler aqui é óbvio. Você acha que se eu não estiver falando com discípulos, estaria falando com quem? Os judeus? Estava falando com quem? Com os gentios, os mundanos? Você acha que mundano está preocupado em guardar o coração das consequências da orgia, da embriaguez preocupação desse mundo? Você acha que um incrédulo está preocupado com isso? O incrédulo, ele já está totalmente preso nessas coisas. Ele não consegue nem guardar o seu coração das consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Ele não consegue. Aí você pode falar assim, ué, tudo bem, Gustavo, mas se você está falando para discípulos, é possível um discípulo do Senhor, mesmo sendo discípulo do Senhor, mesmo sendo alguém que já ama o Senhor, segue o Senhor, ele cair em orgia, embriaguez e preocupações desse mundo? É possível sim, tá? É possível que um crente, mesmo sendo um crente, ele caia nessas consequências da orgia. Ele caia na embriaguez, fica embriagado. E quando fala embriagado aqui, amado irmão, não é só embriagado do vinho, não. É embriagado com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo. Paulo falou bem claro em Efésios capítulo 5, Paulo falou bem claro que o vinho causa dissolução, mas enchemos o espírito. Quando Paulo fala que o vinho causa dissolução, Paulo não está se referindo ali somente ao vinho físico, não. Há muitos cristãos que não bebem vinho nenhum, e ainda assim estão embriagados espiritualmente falando. Estão embriagados com o vinho desse mundo, com as coisas que esse mundo dá alegria para eles, tá? E outra coisa, preocupações deste mundo. O cristão pode cair nas preocupações deste mundo? Pode. É mais difícil um cristão cair na orgia, é mais difícil um cristão cair na embriaguez, mas nas preocupações do mundo, irmão, isso aí é muito difícil algum cristão não cair, né? Mas vamos continuar. E para que aquele dia, que dia é esse? Dia, tá, da volta do Senhor. Não venha sobre vós repetidamente como um laço. Pois, olha o que eu falo aqui, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Então, presta bem atenção mais uma vez aqui. Estou deixando bem claro, mais uma vez, que esse dia, não só o dia da volta do Senhor, mas a grande tribulação, vai vir sobre todos que habitam sobre a face da terra. Todos, ninguém vai escapar. Então a terra inteira vai ser afetada, tá? Aí 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Aí eu pergunto, vamos de novo. O incrédulo, ele vigia? Se essa palavra está falando para incrédulos, o incrédulo vigia? O incrédulo, ele ora? Ele tem uma vida de vigiar e orar? Claro que não. Então, essa palavra o senhor não estaria falando, obviamente, para nenhum incrédulo. Judeu. Um judeu vigia? Você acha que um judeu é alguém que vigia e ora o tempo todo? Os judeus eles oram mesmo. Mas você acha que eles são extremamente vigilantes assim? Não. Tanto é. Como assim não? Não. Tanto é que se você ver o que as profecias do Velho Testamento, no Novo Testamento nos ensinam, que os judeus ficarão aqui na grande tribulação. E no final da grande tribulação que eles vão clamar pelo Senhor, tá? Que eles não estão vigiando hoje, tá? Então vamos continuar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, tem muitas informações importantes nesse versículo. Então vamos lá. Esse versículo é o mesmo versículo que está ligado com Apocalipse 3:10, que eu falo que para a igreja de Filadélfia escapará da hora da provação. Então vamos lá. O senhor vai poupar, guardar da hora da aprovação. Lá só fala poupar, guardar da hora da aprovação. E aqui nesse versículo, o senhor fala escapar de todas essas coisas. Então, a palavra escapar, o sentido grego da palavra escapar, é claríssimo em todo o Novo Testamento. E toda vez que aparece no Novo Testamento tem o mesmo sentido. Qual é o sentido? É estar longe, estar bem longe, tá? Daquela situação. Estar bem longe. Não é no sentido de escapar estando dentro da tribulação e sofrendo escapando. Não é. É no sentido de estar bem longe mesmo. Isso é claríssimo, tá? Então, fala, escapar de todas essas coisas. Ou seja, o senhor está falando que aqueles que vigiarem e orarem, eles vão escapar de todas essas coisas que vai acontecer sobre a terra inteira. E como é que eles vão escapar?
Porque o Senhor, como é que vai escapar? Nós sabemos. Porque o Senhor vai tirá-lo dessa terra. Então, primeira lição desse versículo é possível escapar ou não da grande tribulação? É possível escapar, tá? Esse é o primeiro entendimento. Estou falando que é possível escapar. E segunda lição, é, essa aprovação vai acontecer sobre a terra inteira, tá? É a grande tribulação. Terceira lição, que quem escapar, ele, ele, quem escapar, ele não vai estar nessa terra, porque se vai acontecer sobre a terra inteira, para ele escapar, ele não pode estar nessa terra, tá? Tem que ir para outro lugar. Senão ele é afetado também. Então não pode ficar nessa terra, tá? Quarta lição, que se tem alguém que vai escapar, e tem alguém que vai escapar, obviamente tem alguém que não vai escapar, tá? Ou seja, alguém escapa e alguém não escapa. Quem é o que escapa? É aquele crente que está vigiando a todo tempo e orando, tá? Para que possa escapar. É o crente vigiar e orar, quer dizer perseverante. É o crente que está perseverando. Ele está perseverando em seguir o Senhor. Ele está perseverando em vigiar. Por isso que é tão importante o início do versículo lá em Apocalipse 3:10. Você falou assim, porque guardaste a hora porque guardaste a palavra da minha perseverança. Como a igreja de Filadélfia, ela guarda a palavra e o nome do Senhor, ela guarda a palavra e não nega o nome, ou seja, ela guarda a palavra da perseverança, como ela está guardando isso, esse guardar de perseverante, de vigiando, guardando a palavra, ganhando a palavra, tocando a palavra, vai fazer-os escapar. Então, irmãos, quem vai escapar é aqueles que estão perseverando, estão atentos, estão o tempo todo orando. Irmãos, como é importantíssimo a oração nos tempos finais. A oração, ela sempre foi importante em toda e qualquer hora, em todo e qualquer momento. Mas nos tempos finais, ela é de extrema importância, porque a oração é que nos dá uma comunhão íntima com o Senhor. Segunda coisa que é extremamente importante nos dias finais é a vigilância. Vigilância quer dizer que está esperando a volta do Senhor. É aquele crente que ele está almejando a volta do Senhor, ele está vigiando, esperando o Senhor, quando é que você vai voltar? Ele está procurando viver de acordo com essa volta. Ele está procurando conhecer os fatos bíblicos, as profecias, e não só conhecer, mas guardar e viver. É alguém que ele aguarda o Senhor todo momento, toda hora. Para esse é óbvio que está vigiando dessa maneira, você não vai vir como um laço. Não vai vir como de surpresa, porque ele está vigiando. Agora, o crente que não está vigiando, você vai pegar como surpresa, como um laço. Irmão, nos tempos finais, o Senhor está dizendo aqui que até os crentes podem ter o seu coração sobrecarregado de orgia, de embriaguez, das preocupações do mundo. Isso pode pegar os crentes. Essa palavra aqui é para crente. E se nós não estivermos vigiando, essas coisas vão nos pegar, a mim e a você. Então, essa é a outra lição que a gente aprende nesse versículo que está nos ensinando, que há alguém que vai escapar e há alguém que não vai escapar. Quem não vai escapar? São os outros crentes. Os crentes que não vigiam e não oram ficarão. Então, isso é uma prova que haverá arrebatamento antes da grande tribulação de alguns e que parte da igreja vai ficar para a grande tribulação. E aí nós vamos ver ao longo de Apocalipse que alguns desses, durante a grande tribulação, serão arrebatados também, durante a grande tribulação. E no final da grande tribulação, quem sobrar lá no final da grande tribulação será arrebatado também. Tá? Então, outra lição importante, não, aprender esse versículo aqui. É importantíssimo, tá? Que fala aqui, ó. Esses que vão escapar dessa tribulação, eles, como eu falei para os irmãos, eles não podem estar nessa terra. Porque se estiver nessa terra, eles também serão afetados pela grande tribulação. Vai pegar o mundo inteiro. Então, se alguma coisa pegar o mundo inteiro, você não pode estar lá. E o versículo prova que eles não estarão. O versículo prova que eles estarão em outro lugar quando a grande tribulação começar. Esses que escaparam
não vão estar mais na esfera dessa terra. Eles vão estar em um outro lugar, eles vão ser arrebatados para um outro lugar. E se ficarem aqui, são afetados. Então, eles não serão afetados, então tem que ter outro lugar. Que lugar é esse? O final do versículo, ó. Presta atenção. De escapar todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé. Aonde? Na presença do Filho do Homem. Aonde o Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem que está falando aqui primeiro? Quem é o Filho do Homem? É Cristo. Aonde que o Senhor, como Filho do Homem, está hoje fisicamente? A Bíblia nos fala. Aonde o Senhor está fisicamente hoje? Ele está assentado à direita de Deus no trono, nos céus. Ele está no terceiro céu. Lembra lá em Atos, acho que Atos capítulo, não sei se é capítulo 7, né? Acho que é 7 ou 6, não me recordo de cabeça. Aqui vamos ver rapidinho aqui, né? Atos capítulo 7. Não, capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos e o filho do homem, esse mesmo filho do homem aqui, em pé à destra, à direita de Deus, em pé. E ele está falando aqui agora, nesse versículo, e os que escaparem da grande tribulação vão estar também em pé nesse mesmo lugar onde o filho do homem está, na presença do filho do homem. Então, isso quer dizer que isso aqui tem implícito nesse versículo, que os que escaparem vão estar no mesmo lugar que só está, ou seja, vão para o terceiro céu, serão arrebatados para o terceiro céu e vão estar em pé. Por que em pé? Porque quando o Senhor está em pé, tá? Quando o Senhor está em pé, lá em Atos capítulo 7, é porque o Senhor está reagindo ao sofrimento de Estevão na terra. Então, esses que vão estar também à presença do Senhor em pé, é porque também vão estar junto com o Senhor em pé, vendo os outros filhos de Deus que ficarem e passaram por sofrimento nessa terra. Mas eles vão estar em outro lugar. Eles vão estar na presença do Senhor lá no terceiro céu. Entenderam? Então, isso mostra claramente para nós que no arrebatamento, desse que foi arrebatado antes da tribulação, dos vencedores e da maioria da igreja de Filadélfia, eles vão ser arrebatados para o terceiro céu, para a presença do Senhor. Então, vamos entender agora, estou juntando Lucas 21, versículo 36, com Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, nós temos muitas coisas aqui. Primeiro, na posição, entendemos que não vai ser a igreja inteira que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, como ensinam os pré-tribulacionistas. Mas quem vai ser arrebatado são somente os vencedores, somente os que vigiam e oram, lá de Lucas, somente a igreja em Filadélfia, tá? Os que são do padrão da igreja de Filadélfia, que é aqueles que guardam a palavra do Senhor e não negam o nome do Senhor. Esses vão ser arrebatados antes da grande tribulação, tá? Essa é a primeira lição. E o resto da igreja vai ficar. Tá? Por isso que não é como os pré-tribulacionistas ensinam. Então, eles vão para onde? Essa segunda lição, a gente aprende. Estou recapitulando aqui a lição, né? Essa mensagem. Para onde eles vão? Eles vão para o terceiro céu, para a presença do Senhor, do Filho do Homem. Ou seja, vão para o trono. E nós vamos ver isso com muita clareza. Quando nós chegarmos no Apocalipse capítulo 12 e chegar no Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 12, que nós vamos ver lá o arrebatamento do filho varão, são esses vencedores. Quando nós chegar no Apocalipse capítulo 14, que é o arrebatamento das primícias, são esses vencedores. Então, quando o Senhor fala desse arrebatamento aqui, desses aqui, está falando que vão ser arrebatados antes da hora da aprovação, está se referindo ao arrebatamento do filho varão, de Apocalipse 12, e o arrebatamento das primícias de Apocalipse 14, tá? Esses vencedores, tá? Isso vai ser explicado com muito detalhe quando chegarmos lá. E aí o resto vai ficar, o resto da igreja fica. Aí o que acontece? Vão passar os que ficarem. Por que eles vão ficar? Volta de novo para o Apocalipse 3:10. E o resto que ficar, da igreja que ficar? Por que o Senhor permite que eles fiquem? O Senhor permite que eles fiquem com um propósito, ó. É para experimentar eles. Olha o final do versículo 3:10. Fala assim. Vamos ler o versículo 3:10 de novo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para quê? Para que o Senhor vai passar, vai produzir essa hora de aprovação para o mundo inteiro? Com qual finalidade? É para experimentar os que habitam sobre a terra.
Então, o Senhor permite que venha a grande tribulação com um propósito. É para fazer uma experiência, para experimentar, para ver o que está no coração daqueles que habitam sobre a terra. E isso vai valer para todo mundo. Vai valer para os incrédulos, para mostrar onde está o coração deles, que é nas coisas mundanas, vão seguir o anticristo. E isso também serve para mostrar para os judeus, no final da tribulação, que eles precisam do Senhor. E isso também mostrar para os crentes que não foram vencedores, que ficaram nessa terra, para experimentar o coração dele, tirar do coração dele tudo que é mundano. A grande tribulação vai servir, amado irmão e amada irmã, como um grande aperfeiçoamento. O Senhor vai fazer, o Senhor vai usar para aperfeiçoar os crentes que ficarem. A grande tribulação vai funcionar como se fosse um amadurecimento rápido, na marra, na força dos crentes imaturos que ficaram. Os crentes maduros já foram embora, foram arrebatados, foram guardados do Senhor da aprovação. Os crentes que ficaram serão experimentados. Eles outros vai fazer aquilo, vai usar aquele fogo da tribulação para queimar tudo que é impuro no coração deles. Por isso que durante a grande tribulação, alguns serão arrebatados também. São os crentes vencedores tardios que a Bíblia fala, tá? Lá de Apocalipse 15. São vencedores sobre o mar de vidro. Ou seja, são aqueles crentes que vão tornar-se vencedores durante a grande tribulação. E eles morrem pelo Senhor, ao morrer pelo Senhor martirizado, e pum, são arrebatados também. Por isso que por isso que os mestres tribulacionistas se confundem, porque há versículos que falam que é arrebatamento durante a grande tribulação, e há mesmo. São os vencedores tardios. E aí os outros crentes que ainda assim não foram aperfeiçoados, mesmo a grande tribulação, mesmo tudo isso, eles não foram aperfeiçoados, eles serão arrebatados no final da grande tribulação junto com todo o resto da igreja que ficar. Que é os versículos que mostram que a grande messe, tá? Apocalipse 14, que o Senhor vai ver, arrebata todo o resto dos cristãos no final da grande tribulação. Então, a grande tribulação tem um propósito, ela tem um propósito muito claro diante do Senhor. Propósito para o mundo é experimentar o coração deles e julgá-los e trazer julgamento sobre essa terra, tá? Para os judeus, para mostrar no coração deles, experimentar o coração deles também, para eles saberem que eles precisam do Senhor. E para os crentes que ficarem, para que eles queimem as impurezas do coração, experimentem o coração deles, tirem as impurezas, eles cresçam de forma rápida, os que realmente foram vencedores tardios, tá bom? Então, esse é o final do versículo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, amados irmãos, eu vou parar por aqui e da mensagem que vem, eu vou explicar então os outros versículos, o 11, o 12 e o 13, tá? Então, eu só quero que os irmãos percebam a importância de perseverar, oração e guardar a palavra do Senhor. Lembre-se que a igreja de Filadélfia, ela é poupada disso, da grande tribulação, porque ela guardou a palavra da perseverança, ela guardava a palavra do Senhor. Lembra que o Senhor nos ensinou em Apocalipse capítulo 1? O Apocalipse inteiro, o livro inteiro do Apocalipse, é uma questão de guardar. Lembra que o Senhor falou em Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Vamos ler lá, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Por isso, amado irmão e amada irmã, a palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos ler a Apocalipse. Nós devemos conhecer, ler é conhecer. Nós devemos ler e conhecer as profecias da Bíblia em relação à volta do Senhor. E ao fazermos isso, a Bíblia nos fala aqui que nós seremos pessoas abençoadas. Só que não para por aí. A palavra também diz assim que, além de ler, nós precisamos ser aqueles também que guardam. Guardar é praticar, é viver. Isso é padrão da igreja em Filadélfia. Ó, vamos ler. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ler e ouvir, tá vendo? Não basta só ouvir, viu, meu amado irmão, minha amada irmã? Vocês estão ouvindo essas mensagens que nós estamos dando aqui sobre o Apocalipse, mas nós precisamos ler. Ler também. E aí, por ele ler e ouvir, é suficiente? Não. Aí vem o ponto final. Só completa a nossa bem-aventurança, só é completa a nossa bênção, a nossa alegria, quando nós chegamos até o final. Qual é o final? E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Guardar.
Quando nós guardamos, aí nós estamos no padrão de Filadélfia. Lembra de Filadélfia? Eles serão poupados das coisas que vai acontecer aqui Apocalipse, porque eles guardam a palavra do Senhor, eles guardam a palavra da perseverança do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.